o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Quem crê nessa palavra? Quase. Aleluia. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Hoje é dia da escola bíblica dominical, está na agenda renovada, e eu louvo ao Senhor porque eu sempre amei a escola, desde que eu cheguei na igreja. E olha, queridos, que eu não tive assim uma criação, vamos colocar entre aspas, religiosa. Não tive. Não fui criado na igreja. Como eu já frisei aqui ainda hoje, até os 24 anos de idade, eu estava na jogatina, eu estava nas noitadas, eu era viciado em muitas coisas, e vivia uma vida extremamente depressiva e vazia. Então, o meu refúgio era o bar, era a bebida, eram as drogas, enfim. E um dado dia, o Senhor me chamou, porque Ele me escolheu desde o ventre. Ele me escolheu. E se não fosse assim, eu não estaria aqui, se eu não fosse escolhido. Porque eu frequentei assim muitos ambientes perigosíssimos, recebi muitos livramentos, passei até por tiroteios, para vocês terem uma base, muitas brigas. Nós frequentávamos bailes onde tinha brigas de gangues, e a gente muitas vezes estávamos envolvidos no estudo. E olha, eu era um escolhido de Deus naquele lugar. E claro, obviamente que eu era alvo do inimigo naquele lugar. Mas aquele que tem o selo de Deus, o diabo não consegue atingir. Aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, o diabo pode até tentar, mas ele vai se frustrar. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor já é comigo. Eu não sabia disso, mas o Senhor já era comigo. Então, queridos, eu fui ter um encontro com a palavra de Deus a partir dos 24 anos. Já era um jovem. Os meus filhos, eles foram criados na igreja. Desde que eu casei, criei-os na igreja e sempre na escola bíblica dominical. Sempre participativos e amados. Eles tiveram o privilégio de serem criados num berço evangélico, certo? Mas eu não. E desde que eu cheguei na igreja, eu fui impactado pelo poder da palavra. Eu tive assim uma vida devocional que não para vanglória ou para me auto-elogiar, mas eu sempre tive convicção do valor daquilo que eu já falei, da vida congregacional. Se você está num lugar e você é frequentador, então faça direito, faça da melhor maneira possível. Tudo que você for fazer na tua vida, faça com excelência, não faça pela metade, não faça relaxadamente. Até na Bíblia está escrito que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, queridos, tudo que nós formos fazer nas nossas vidas tem que ser feito com o máximo empenho, dando o nosso melhor. Por exemplo, você que trabalha aí, não sei aonde você trabalha, eu sei aonde uns aqui trabalham. Se você não trabalhar da melhor maneira possível, você não vai produzir. Dali uns dias, o teu chefe, teu superior, supervisor, gerente, patrão vai te observar, e se você não está produzindo, você vai ser substituído. Você vai ser substituído.
Isso é inevitável em todos os segmentos da sociedade. Por que divórcios acontecem? Porque não há correspondência de repente de algum cônjuge. Não há. E aí começa uma sessão de desentendimentos, de brigas, de contendas, e o negócio vai se tornando, em vez de ter sabor, vira um dessabor, um dissabor. Em vez de ter cheiro de flor, como nós ouvimos um termo hoje, fica fedorento. E aí o diabo, ele aproveita as brechas, entra e faz arruaça. Por quê? Amados, o inimigo, que nem dizia meu falecido pai, ele mora nos detalhes. Ele observa pontos e vírgulas. É detalhista. A Bíblia diz, através de Paulo, que nós não podemos ignorar os seus ardis. Nosso inimigo é ardiloso, é astuto. É astuto. E olha, queridos, ele é poderoso, entre aspas. Porque, querendo nós ou não, ele tem poder de matar, roubar e destruir. E ele tenta desde o jardim. Desde o jardim. E se o homem não vigiar, cai. Pode não se levantar e ir para o inferno. Tentou Adão e Eva, eles fracassaram, eles já tinham uma direção, eles já tinham uma palavra. Tentou Jesus no deserto, tentou o Filho de Deus, tentou Emanuel, tentou aquele que veio para morrer crucificado em nosso lugar, tentou, transportou Jesus até o pináculo do templo em Jerusalém, levou Jesus no deserto até o pináculo do templo. Olha o poder desse bicho. Interessante que Deus, o Pai, permitiu tudo isso. Pegou Jesus, transportou Jesus do deserto até o pináculo do templo e falou assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo. Porque já que você usou a palavra, você falou assim, Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então eu uso a palavra aqui também. E tentou Jesus mais uma vez na soberba da vida ali. E Jesus, ele teve que ler Deuteronômio. Ele teve que aprender aquilo que está escrito em Deuteronômio. Porque Jesus, criança, ele era levado no lugar do aprendizado. Os seus pais, José e Maria, levavam Jesus até o templo para que Jesus fosse ensinado. Eles já tinham ali porções da palavra, eles tinham a Torá, certo? E Jesus teve desde pequeno um encontro com Deuteronômio. Por que Jesus falou de Deuteronômio lá no ouvido de Satanás? Jesus, é claro, ele, queridos, ele é Deus. Não vou dizer que ele era, que ele sempre foi Deus. Sempre foi. Jesus é Deus. É claro que ele é a palavra, mas ele se fez 100% homem, e como homem, ele teve que aprender aquilo que está registrado. Quem registrou foi Moisés, Deuteronômio, autor dos 5 primeiros livros, Moisés, autor do Pentateuco, Moisés. E Jesus, 100% homem, teve que ser criado
mamou? Aprendeu as primeiras palavrinhas? Ou vocês acham que Jesus na manjedoura lá já estava falando retrospectiva? Paralelepípedo. Não! Jesus teve que aprender o beabá, o ABC, as primeiras palavrinhas. Imagina que bonitinho Jesus para José. Pá. Mamã. Para Maria, mamã. Na hora que ele queria mamar, mamãe. Imagina que bonitinho Jesus Cristo. Foi aprender tudo. Inclusive teve um encontro com a palavra de Deus. E quando ele foi tentado pelo diabo, gente, fácil. Se tu és o filho de Deus, já usou a palavra, então vamos para a palavra, está escrito que Deus dará ordem aos anos ao teu respeito, mas também está escrito, foi para Deuteronômio 6,16, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus aprendeu. Eu até lancei uma palavra lá nos grupos da igreja acerca do valor da escola bíblica dominical. E gente, um dos principais conselhos de pai para filho foi de um pai espiritual, porque o apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo como filho. Ele encontrou Timóteo e foi assim amor à primeira vez, e ele tomou Timóteo para que Timóteo o acompanhasse na sua trajetória, no seu ministério, na sua viagem missionária. E assim, gente, ele começou a discipular Timóteo, porque ele percebeu que Deus tinha um chamado na vida de Timóteo, como de fato, isso se consolidou. Timóteo se tornou um pastor de muita relevância, cuidou de uma igreja muito importante, a igreja de Éfeso. Foi Timóteo quem pastoreou. E assim, queridos, se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, quantos conselhos preciosíssimos, quanta palavra. Olha quem mentoreou Timóteo, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Paulo foi mentoreado por Gamaliel, no que diz respeito, no que tange a lei, mas depois teve aquele encontro com Jesus. Jesus passou tudo para ele: você viveu sob a lei até aqui, isso foi bom, porque você se tornou um entendido. É claro que, obviamente, como ele era da tribo de Benjamim, ele também foi criado desde criança, tendo contato com as Escrituras, tendo contato com a lei, tendo contato com o Pentateuco. Depois ele foi para uma faculdade com Gamaliel, que era um doutor da lei, foi progredindo, foi sendo elevado a outros níveis, a outros patamares, e isso é importante na vida do homem. Aí, gente, de repente, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus que transformou totalmente a sua vida, a sua trajetória, o seu ministério. E de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser perseguido e se tornou o maior teólogo da igreja. Foi mentoreado por Jesus, se transformou no maior teólogo da igreja e mentoreou Timóteo. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, gente, ele fala assim para Timóteo: tu, Timóteo, permanece naquilo que você aprendesse desde criança, as sagradas letras que fazem você um homem sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, amados, o valor do aprendizado, o valor da escola bíblica, o valor do contato com a palavra de Deus. As portas estão abertas.
Nós, como povo de Deus, a recomendação, amados, é para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem esse desejo de crescer na sua vida, quem tem esse desejo de ser mais abençoado, levante sua mão e glorifique quem tem esse desejo. Se você tem o desejo de crescer em várias áreas da sua vida, você tem que se esforçar. Quem é que não quer melhorar? Não é verdade? Quem está contente com a sua atual situação? Tem alguém no nosso meio que está plenamente 100% contente com a sua atual situação? Creio que não, porque todos nós queremos cada dia melhorarmos, crescermos, adquirirmos coisas novas que nos tragam alegria, realização. Olha, gente, eu ainda não tenho uma casa. Nós estamos morando aqui numa casa pastoral, e eu penso que ainda o Senhor pode me dar uma casa. Eu creio nisso. E olha que eu já sou velho. Já sou velho. Cara de 60, mais 52. Já sou velho. Mas eu creio que Deus ainda pode me conceder, se for da vontade dele. Se não for da vontade dele, eu vou servir a ele da mesma maneira. Porque desde que eu me conheço por cristão, não tem faltado absolutamente nada para nós. E eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Olha, gente, já passamos por cada situação, cada dificuldade. Já passamos, por estreitos. Se eu fosse contar aqui todos os meus testemunhos a vocês, nós iríamos a noite inteira. Não tenho tempo para isso. Mas nunca tivemos que orar no almoço para ter a janta. O Senhor sempre proveu as nossas necessidades. Deus é fiel, e se Ele tem provido as suas necessidades também, glorifique a Ele. Não perca a oportunidade de glorificar a Ele. Se o Senhor tem sido bom para contigo, não perca a oportunidade de exaltá-lo. Não perca a oportunidade. Deus é bom. Apesar das dificuldades, amados, nós temos vontade de crescermos. E precisamos disso. Essa é uma necessidade do homem até o final da sua vida. Ou você está com as mesmas roupas de 10 anos atrás? Quem está com as mesmas roupas de 10 anos atrás, levante a sua mão de crente. Não, eu estou contente com uma só camisa aí, com essa camisa. Olha, desde 1987 eu estou com essa camisa. Não preciso. Não preciso. Terno. Que terno? Que isso? Terno é vaidade. Estou com o mesmo sapato, tem 7 fios no sapato, mas está me servindo até hoje. Gente, se tem uma coisa que eu gosto de calçar, eu não sei, eu tenho um espírito de mulher assim, gente. Como eu gosto, eu sou tentado nessa hora, eu passo nas vitrines e eu vejo aqueles calçados, aqueles sapatos, aqueles tênis. Misericórdia, estou pior que a Letícia. Estou pior que a Letícia. A Letícia teve um tempo, gente, que ela queria sapato verde, roxo, amarelo, vermelho, para combinar com o brinco, para combinar com isso, com a presilha. Para combinar com a cor do batom. Não, eu comprei batom novo, tem que comprar um sapato. Teve um tempo, hoje, graças a Deus, ela está mais sossegada. Eu glorifico ao Senhor por isso. Sabe, gente? Ela teve calçados nessa altura, ficava mais alto que eu. Hoje ela está mais na rasteirinha. Glória a Deus, louvado, exaltado seja o Senhor. Mas, gente, tem pessoas que assim, aquela mesma roupa lá,
do tempo que o Fernando Collor de Mello foi presidente. Sabe? Misericórdia. O irmão Leonel está com a mesma botina desde. Né? O irmão Leonel que gosta de botina, uma barbaridade. Inclusive já me deu uma botina. E olha, show de bola, me aperta. Aí eu fui até ele. Tem como trocar? Não, só tinha essa quando eu comprei. Mas eu gosto de colocar aquela botina, quando me aperta, eu me lembro do irmão Leonel e eu moro com ele. Aleluia. Aí, gente, quem quer ser abençoado na sua vida? Quem quer crescer mais e mais? Quem quer progredir? Quem quer prosperar? Quem quer ser elevado a um outro nível na sua vida? Quem deseja o melhor para você e para a sua família? Quem crê que o nosso Deus pode abrir portas maravilhosas para você? Quem deseja isso? Não estou sentindo muita empolgação. Quem deseja as bênçãos, os favores de Deus para a sua vida, para a sua família, glorifique mais forte nessa hora. Eu desejo. E eu sei que Deus tem mais. E agora, queridos, para finalizar essa palavra, eu vou chegar num ponto nevrálgico. Nós queremos sempre mais, porque, queridos, tem alguém que ainda tem uma televisãozinha de 14 polegadas na sua casa? Tem alguém? Tem alguém aqui? Assiste nela? Eu já visitei, você tem lá um cinemão. Inclusive a televisão que eu comprei foi por isso abençoado. Aqui lá no Condor faz 24 vezes e depois ele vai me dar uma janta devido à propaganda que eu fiz para ele. Ó, trabalho no Condor aqui, perto da rodoviária, tá? Vai lá, faz o cartãozinho do Condor. Inclusive vai ter um Condor perto aqui, né? Fiquei sabendo. E a esposa queria que eu comprasse, em vez de comprar uma mesa, eu comprei uma televisão e hoje nós comemos em cima da televisão. E ela tem uma malquerência comigo, inclusive até hoje, porque nós estamos almoçando em cima da televisão. Só que ela queria uma mesa com 12 cadeiras. Fica difícil, né? Fica impossível. Mas comprei lá uma TVzona, fiquei com uma inveja dele, fui lá na casa dele, vi uma TV bonita lá, fiquei morrendo de inveja. Aí fui lá e comprei a televisão e hoje nós almoçamos na frente da televisão. Comprado não. Mas, velho, comi 2 vezes na cara. Mas assim, queridos, você progrediu. Quem já teve uma TV de 14 polegadas, de 21 polegadas? Não sei, quem era aquela fase aqui da televisão de 29 polegadas? Quem era essa fase aqui? Que era uma vaidade ter uma televisão de 29 polegadas. Quem lembra disso? Lembra, Douglas? Não, o Douglas é de 2010. Não é desse tempo. Mas, irmã Leila, lembra da televisão de 29 polegadas? Meu Deus, você não lembra? Era um caixão assim, né, gente? Sabe? Hoje o negócio está fininho, grande. E olha, gente, teve um tempo que os crentes não podiam assistir, não é verdade? Quem é desse tempo aqui que os crentes não podiam assistir televisão? Grande é o mistério da piedade. Os televisores estavam dentro do guarda-roupa. Estavam dentro do guarda-roupa. Tinha que entrar em Nárnia para assistir a televisão. Tinha que ir até Nárnia para assistir a televisão. Mas hoje não. Hoje você está tranquilo. E você assiste aquilo que a gente tem da tua vida. Só não assista novela, porque assistir novela faz mal os neurônios. Tá? Novela mexicana, novela
dias alguém falando que a onda do momento agora é novela turca, série coreana, dorama, essas coisas. Você não identifica. Assista coisa que te edifica, certo? Aquilo que faz você crescer, aquilo que te traz informação. Olha, gente, nós perdemos tanto tempo nas nossas vidas, não é verdade? Perdemos tanto tempo com redes sociais. Pessoas que ficam o dia todo na rede social. Mas ali, né? A beronha voando e a pessoa ali com o dedão no celular. E mandando mensagem no WhatsApp e nada acrescentando ali. Gente, nós estamos vivendo um tempo muito mau. Os dias são maus. E eu vou encerrar essa palavra, que até agora foi descontraída, dizendo assim: que se nós quisermos ter a nossa casa edificada na rocha, nós precisamos ter um posicionamento sério nas nossas vidas. Eu desejo que a minha família seja abençoada. Eu desejo que os meus filhos sejam próximos. Eu estou muito preocupado com isso. Sinceramente, eu tenho orado pelos meus filhos. Eu tenho orado por eles. Muitas vezes eu cheguei até eles e confrontei-os acerca de caminhos errados, caminhos maus. Não fui um pai negligente. Não. Porque eu desejo o bem para a minha casa. Eu desejo o bem para a minha família. Eu desejo que o Senhor visite a minha casa e a minha família e tenha liberdade para fazer isso. Quem deseja isso para a sua casa? Se você deseja isso para a sua casa, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque eu estou fazendo uma campanha em Provérbios. E hoje, queridos, eu li Provérbios 9. Quem tem me acompanhado lá nas minhas postagens no WhatsApp? Quem tem me acompanhado? Amém. Glória a Deus, alguns estão acompanhando. Leia. Todo dia tem uma reflexão. Leia. Não passa assim. Mas pastor, leia. Qual é a sabedoria que edifica a casa? Provérbios 9, 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Quais são essas 7 colunas? Quem sabe me dizer? Tem alguém que sabe me dizer quais são essas 7 colunas? Tem alguém? Pode se levantar. Tem alguém que sabe dizer? Vocês estão vendo como nós precisamos crescer? Vocês estão vendo? Talvez você pensou: o que esse pastor está falando de televisão, tanta bobagem, até agora não está acrescentando nada. Mas agora, queridos, eu pego um ponto nevrálgico aqui. Uma coisa, um fator tão importante como esse. Quem sabe me dizer quais são essas 7 colunas que edificam a casa? Porque talvez isso não seja motivo de pesquisa para nós, seja secundário. E olha, eu já falei disso aqui muitas vezes. Só que nós não estamos interessados muito nessas coisas. Naquilo que realmente nós precisamos saber para que sejamos abençoados. Você já parou mesmo para entregar o teu caminho ao Senhor? Confiar nele e crer que Ele vai fazer tudo por você? Ou será que isso diz respeito a um meio termo? Se eu entreguei o meu caminho ao Senhor, então eu tenho que me submeter a tudo que diz respeito, que vai além dos meus limites. Porque, queridos,
cá entre nós, usando a inteligência, que ninguém é burro aqui. Ninguém é burro, todo mundo pensa. Nós somos seres muito limitados. Limitadíssimos. Para começar, você quando se dorme, você morre. E você dorme com os olhos fechados. Não é verdade? Às vezes, com sonhos todos estranhos, cada sonho esquisito, não é verdade? Em que mundo você está quando você sonha um sonho esquisito? E às vezes aparece uma pessoa lá do antigamente no teu sonho. Você está ali totalmente entregue, vulnerável, suscetível. E se não for o Senhor te acordar, você morreu. Quem já pensou assim, meu Deus, que medo de dormir e não acordar? Vou tentar me segurar no máximo para eu não dormir. Muitas vezes eu pensei isso. Muitas vezes eu pensei, meu Deus, eu vou agora dormir. Por quais caminhos eu vou andar enquanto eu estiver dormindo? Porque a vida do homem é um mistério total. E nós estamos totalmente nas mãos de Deus, amados. Nós somos limitadíssimos. Então, quando eu creio nesse ser poderosíssimo que me criou, muitos não creem. Quando eu creio em Deus, eu tenho, por fé, muita esperança que Ele está fazendo o seu melhor por mim. Sempre. Nem que tudo pareça contrário. Nem que tudo pareça o pior. Mas se eu entreguei o meu caminho ao Senhor, então eu creio que Ele está fazendo por mim o seu melhor. Eu creio. Porque Ele sabe realmente o que é o melhor. O que eu não sei. Mas eu entreguei o meu caminho a Ele. Só que sim, amados, eu preciso buscar e fazer a minha parte no que tange eu edificar minha casa na rocha. E qual é a sabedoria que edifica a casa? Com os seus 7 pilares. Tiago, ele abordou lá acerca dessa sabedoria. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quem sabia disso? 7 pilares que edificam a casa. Mas como que eu posso conseguir esses pilares? Pedindo sabedoria para Deus. Tiago também recomenda: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o que tem de gente pagando o preço alto por não amar a sabedoria e por não buscar a sabedoria que edifica a casa. Abra a sua Bíblia em Provérbios, estou encerrando. Abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 17. Provérbios 17. Provérbios 17. Eu li hoje esse texto aqui e eu fiquei muito impactado. Provérbios 17, 16. Provérbios 17, 16. Na minha versão aqui, NVT, nova versão transformadora, está assim: de nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O tolo, quem é o tolo? Não tem vontade de aprender. Tem alguém no nosso meio que está sendo vencido por isso? O tolo não tem vontade de aprender. Como que vai crescer? Como que vai adquirir a sabedoria que edifica a casa?
Como que vai tomar posse de uma sabedoria que vem do alto, com as suas 7 colunas, que é primeiramente pura? Por que as pessoas estão agindo na impureza? Falta de sabedoria. Primeiramente pura, pacífica. Por que as pessoas estão fazendo mais guerra do que pacificando? Falta de sabedoria. Que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada. Por que está faltando moderação para o povo de Deus? Falta de sabedoria. Tratável. Por que as pessoas hoje estão melindrosas? Ouvem uma palavrinha e não conseguem assimilar aquilo, engolir a seco, e muitas vezes deixar quieto. Não, tem que levar para os tribunais, tem que fazer uma demanda, tem que tirar a limpo, porque não tem sabedoria do alto. A sabedoria que vem do alto é tratável, é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia. Quem você conhece que está usando misericórdia? Realmente, verdadeiramente? Agora, gente, Jesus falou assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia com os frutos. Quem está lutando pelos bons frutos? Eu preciso frutificar, e os frutos têm que ser bons. É sem parcialidade, é do lado da justiça. É sem hipocrisia, é do lado da verdade, transparência, sinceridade, princípios e valores de Deus. Talvez você conheça mais pessoas hipócritas que estão na tua convivência do que pessoas sinceras e que realmente têm princípios e valores e que vão te aconselhar, te nortear para o teu bem. Porque, queridos, muitas vezes nós não aceitamos o confronto, não entendemos, às vezes nem sabemos diferenciar o que é afronta de confronto. Mas afronta é uma coisa e confronto é outra. Esses dias, ou várias vezes eu tenho sido confrontado em relação às minhas palavras, mas aí eu vou perder a minha paz em relação a isso, porque eu tenho plena convicção de que eu estou pregando a palavra de Deus. Esse dia eu fui confrontado: você não deveria ter falado isso. Bom, se eu falei o que eu falei, aquilo que acredito, e não falei nada fora da Bíblia. E se alguém quiser demandar comigo e contestar alguma coisa comigo, vem até mim. Mas eu fui humilde o suficiente para receber aquele confronto, porque às vezes, muitas vezes, é o próprio Deus que está puxando a orelha para que nós cresçamos, para que nós sejamos levados a um outro patamar. Crescimento, sabedoria. Sabedoria também diz respeito à humildade. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, gente, falou assim, lá em Efésios, a partir do capítulo 5, versículo 15, ele falou assim: vede prudentemente como andais, não como necios, como tolos, que não têm vontade de aprender, não como necios, mas como sábios, remendo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Então você acha que está tudo 100% aí, está tudo ok, o país está uma maravilha. Nosso país está de ponta cabeça. E nós, o que nós estamos fazendo, gente? Como que nós estamos nos posicionando? O que nós estamos esperando? Qual que é a nossa perspectiva? E desculpa eu passar um pouquinho do horário, porque eu tinha que dar essa palavra hoje. Como que nós estamos nos posicionando como povo de Deus, amados? Não, estamos pensando naquela vida religiosa, uma vida medíocre, de culto em culto somente, mas posicionados como cristãos, igual aqueles cristãos lá no começo da igreja, que estavam dispostos a morrer queimados por amor da palavra, por amor do Evangelho. Nós, dessa igreja de hoje, a igreja contemporânea, nós temos essa mesma motivação? Ou será que nós frequentamos os cultos só pensando aquilo que vem de Deus? Olha, porque Deus vai dar uma bênção,
Não é nem bênção, é bênção. Vou tomar posse das bênçãos. Não dá, gente. Não dá. Vive prudentemente como andais, não como honestos, mas como sábios, servindo o tempo, enquanto os dias são maus, e não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como que eu vou entender a vontade do Senhor se eu não tenho sabedoria? Se eu não busco a Deus para ter sabedoria? Finalizando, gente. Jesus, ele veio a este mundo e ele foi profetizado por Isaías, lá no capítulo 11. Interessante que Jesus ele tinha os 7 Espíritos de Deus. Se nós lermos Apocalipse, tem 4 textos em Apocalipse que falam dos 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 1:4, Apocalipse 3:1, Apocalipse 4:5, Apocalipse 5:6. Todos esses textos diz respeito aos 7 Espíritos de Deus. E quais são esses 7 Espíritos? Só lembrando que 7 é o número da perfeição, porque 6 é o número do homem, e o homem é um ser falho, limitado, pecador. 7 é o número da perfeição. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Por causa de quem? Por causa do homem que edifica? Não, por causa de Deus que edifica. Jesus falou assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, eu considero como homem que edifica a sua casa na rocha. Quem deseja a sua casa edificada na rocha? Gente, tem que ouvir a palavra e praticar. Ouvir e praticar. Hoje nós estávamos almoçando fora e alguém falou assim: eu sei que isso faz bem beterraba, só que essa pessoa não come isso. Sabe que faz bem, mas não come. Agora, coloca um sorvete, uma pizza, isso e aquilo, na hora. Bolo de chocolate, na hora. Beterraba, irmão, brócolis, rúcula, é uma coisa horrível, não é verdade? Mas é o que faz bem à saúde. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu considero como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Esses 7 Espíritos, quando Jesus veio, e que ele declarou lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para isso aqui. Quais são esses 7 Espíritos? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. 7 Espíritos de Deus, tudo dizendo respeito a sabedoria, conhecimento, discernimento, conselho, Jesus. E nós, muitas vezes, nos dando a tolice, não amando o que Deus ama, não aborrecendo o que Deus aborrece, e queremos ter aí na nossa casa edificada na rocha. Não chamamos nem os nossos filhos ao confronto. Não estamos preocupados. Estamos vendo eles se enveredando para o caminho mau. Então, deixa tamanho, a vida ensina. Não é por aí. Sabedoria. Quem deseja sua casa ficar na rocha, entregue verdadeiramente o caminho ao Senhor. Creia nele, confia nele, e o mais ele dará. Busque a sabedoria. Queira mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu sei que Deus tem mais para mim, e eu sei que Deus tem mais para você. E Deus se trouxe nessa noite aqui, enquanto muitos negligenciaram estar aqui, porque talvez ficaram com medo da chuvinha. Quando estava
amados estivessem aqui. Mas tem gente que não. Fica aqui assistindo Netflix, comendo batata frita. Vamos buscar o Senhor enquanto nós temos tempo. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E quando nós buscamos a Deus com força, dedicação, o Senhor sempre acrescenta nas nossas vidas. Você está recebendo sabedoria que vem do alto nessa noite. Quem crê que está recebendo sabedoria do alto nessa noite? Quem glorifica o Senhor e crê que está recebendo sabedoria do alto nessa noite? Quem crê que está sendo impactado pelo Espírito de Jesus Cristo? Fique em pé nesse momento glorificando ao Senhor. Eu quero lançar uma palavra na tua vida. Se você crê, tudo é possível ao que crê. E eu vou lançar essa palavra porque eu também tomo posse dessa palavra. Chegue e canta lá, assim, anda lá, show e canta lá. E calado assim, cantava, chorando. Um dia, Jesus, ele chegou numa sinagoga, e ele abriu parte das Escrituras, e ele leu exatamente esse texto aqui, e muitos contestaram. Aqueles religiosos, eles esperavam o Messias de uma maneira, mas Jesus veio totalmente diferente do que eles pintaram no quadro religioso. Eles esperavam Jesus triunfante num cavalo branco. Jesus entrou numa jumenta ou um jumentinho em Jerusalém. Mas quando Jesus abriu a sua boca, eu creio que os que aqui estão nesse dia vão tomar posse daquilo que eu vou falar. Do texto do profeta Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os do coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Quem toma posse disso? Talvez você não entendeu o que Jesus estava lançando aqui. Eu vou repetir para que você possa glorificar um pouco mais forte. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar-os de coração quebrantado. Quem recebe consolo nessa noite? E para proclamar que os cativos serão soltos. Quem toma posse disso? E os prisioneiros libertos. Quem toma posse disso? Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma leve bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Levante suas mãos se você recebe essa palavra aqui. E se o Espírito Santo está falando fortemente ao teu coração, tome posse disso aqui. Porque talvez você chegou aqui nessa noite em ruínas, mas o Senhor está reconstruindo a tua vida. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos. Quem recebe essa palavra? E renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Eu tomo posse. Das riquezas das nações se alimentarão,
se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Quem toma posse disso que eu vou falar agora? Quem toma posse com fé disso que eu vou falar agora? Quem toma posse com fé disso que eu vou falar agora? Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Quem recebe? Quem recebe a prosperidade que vem do alto? Quem recebe aquilo que vem do coração de bondade do Senhor? Glorifique a Ele, igreja, porque Ele está ministrando nessa noite. Glorifique a Ele, porque Ele está ministrando sobre a sua vida.